Repetindo o que aconteceu nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Donald Trump também questionou um sistema eleitoral centenário sobre o qual nunca pairaram dúvidas, o presidente Jair Bolsonaro também tem atacado sistematicamente o sistema eleitoral brasileiro, principalmente a urna eletrônica, que não é auditável, que o sistema não é seguro. E o jornal The New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, ele diz hoje que os militares brasileiros entraram nessa cruzada contra o sistema eleitoral brasileiro, Cremonese. Você precisa opinar com muito cuidado, com muita delicadeza. Antes da eleição do Bolsonaro, e independentemente daquele problema com a Dilma, eu não olhava com bons olhos as urnas eletrônicas, até por um fato que talvez seja desmerecedor do nosso país e pode ser um problema mais meu, com certeza, do que das urnas em si. Eu sempre pensei, se Japão, Alemanha, Coreia do Sul, que são Estados Unidos, que são países locomotivas na tecnologia de informação, não usam urnas eletrônicas, por que o Brasil usa? Mas era uma coisa assim bem genérica, um tipo de desconfiança que talvez tenha a ver. O pessoal fala muito de complexo de vira-latas, né? Às vezes a gente acha que o Brasil não é capaz de alguma coisa, e pode ser bobagem. Aí houve a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, e houve aquele bafafá todo em torno de uma possibilidade aí de fraude. Só que o PSDB teve acesso a tudo e o PSDB falou, não houve. Então a partir dali eu não passei a acreditar. Não achei mais que... O PSDB que foi derrotado. Que foi derrotado. Então veja, turno. Se o PSDB, a turma do Aécio Neves, que era interessada na época de provar uma fraude, não provou e disse que a eleição foi correta, o assunto era para morrer ali. Não quero acreditar em teoria conspiratória de um grande plano universal para... Não, então, o interessado disse, não tem problema. Eu não acho, como não acho aqui absolutamente nada, travou a língua. Como tudo, pode haver sim a possibilidade de um hacker entrar. Eu não acredito nessa hermeticidade plena aí das urnas eletrônicas. Mas também não acredito que vai haver fraude deliberada, etc. e tal. Eu acho que a eleição do próprio Bolsonaro provou que não há fraude, né? Provou que quem chegar na frente vence. Sobre os militares participarem, eu acho que função de militar é cuidar da segurança do país, externa em primeiro lugar e interna. Eu acho que vai ser muito melhor se os militares concentrarem esforços na proteção da Amazônia e do mar territorial brasileiro e dos rios, do que cuidar da eleição. Agora, como observadores, mero observadores, como qualquer outro grupo social, aí eles têm o direito a participar, mas não uma intervenção direta no processo eleitoral. Não é a função constitucional deles. Rodrigo. Não, nada mais, Paulo. Para mim, o assunto já estava esgotado. Eu concordo com o Paulo. Se o Aécio, com uma diferença mínima da Dilma, que poderia se discutir, que foi muito pequena, não suscitou, ficar falando disso agora é realmente chover no molhado. Não há processo nenhum. As urnas brasileiras são usadas no exterior. Ninguém nunca discutiu quanto à lisura no procedimento eleitoral brasileiro. Mais o jus esperneandi de quem está vendo uma situação que não está conseguindo reverter, né? Era mais fácil ter olhado para a economia antes e não achar que o Paulo Guedes era tão soberbo como ele acha que era, que talvez aí você não tivesse uma situação como essa. Isso é interessante. Veja, as urnas são auditáveis. Elas são auditáveis. E os partidos políticos são os maiores fiscalizadores. Então, eu não concordo com essa história que tem sido propagada aí pelos defensores do governo federal, e aqui nós analisamos, insisto, de forma imparcial. Eu não acredito nisso. Por outro lado, eu também acho que as pessoas que cuidam diretamente da eleição não podem descartar a possibilidade de haver um problema, porque isso é uma soberba, é uma arrogância, até para se manter a vigilância. Então, falar assim, olha, nós temos muita confiança, nós vamos fazer o melhor trabalho possível e impossível, nós estaremos ali atentos a tudo. Mas dizer que não pode ter um problema, se é possível entrar na NASA, né, não será o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil esse órgão incapaz de sofrer qualquer tipo de ataque. Temos que estar vigilantes.
E a melhor fiscalização, repito, é dada pelo partido. Então, eu tenho interesse, é a minha eleição. Se eu fosse candidato a deputado federal, eu convocaria uns 50 amigos para ajudar a acompanhar a fiscalização. É isso. Eu também confio no sistema das urnas eletrônicas, isso é uma opinião pessoal. Também entendo que é auditável, a urna trabalha offline, então ela não está ao alcance de um hacker, ela trabalha offline. A urna emite um boletim no final, esse boletim é afixado na sessão eleitoral, então a apuração é auditável pelos partidos a partir dos boletins de urna e existe uma auditoria por amostragem também nas urnas. Então, eu confio no sistema. Eu tenho a impressão que foi um grande avanço esse sistema das urnas eletrônicas em relação ao sistema manual que era usado no Brasil antes.